Seja bem-vindo ao MidraCast, podcast oficial da Midra. Hoje nós vamos falar sobre decoração, como que eu consigo fazer a melhor decoração possível, ter o maior custo-benefício e ter um resultado legal com meus apartamentos, principalmente quando a gente foca nas locações de curta temporada, que é um baita diferencial. E para isso eu trouxe duas pessoas super especiais. Elas fundaram esse departamento junto com a gente, começaram lá desde o início com as ideias, com as parcerias, os primeiros projetos, inclusive saiu da cabeça delas, né, a ideia desse departamento, são nossas sócias dentro dessa unidade de negócio, Jaqueline Turbiani e Aline Santos, sejam bem-vindas. Obrigada, Gustavo. Obrigada. Vamos lá, eu vou fazer uma apresentação rápida, né, porque a gente tem muita coisa legal para falar. Eu tenho certeza para os nossos investidores esse podcast vai ser super importante, porque tem muita pegadinha, tem muita coisa que parece que vai ganhar e você perde, então acho que a experiência da Jaque e da Aline vai ser super legal para isso. Mas eu queria que vocês se apresentassem rapidinho, eu vou começar pela Aline, né, na ordem alfabética. Bom, é isso, eu sou a Aline, tenho 33 anos, estou no mercado imobiliário há mais ou menos 10 anos. Comecei meus primeiros 5 anos na área residencial, depois fui para a área de investimentos e resolvi startar aí esse negócio junto com o Gustavo do departamento de decoração para os nossos clientes da Midra. Muito bom, além de ser uma executiva de investimentos, nossa, além de executiva, todo esse processo, né? Lá a gente só acumula funções, né? Exatamente, lá na Midra a regra é acumular funções, né? O contrário do CLT. Jaque, você? Prazer, eu sou a Jaque, tenho 34 anos. Praticamente a mesma história da Aline. Estou há 10 anos aí no mercado. Iniciamos com residencial para moradia e depois viemos para esse mundo do investimento. Legal. E justamente por conta disso decidimos aí sanar algumas dores dos nossos investidores com o departamento. Isso que a Jaque falou é importante porque, na verdade, a gente começou, né, o departamento de decoração exatamente por uma dor de um cliente nosso. Não estava dentro do nosso escopo, pelo contrário, a ideia era a gente começar, né, fazer as vendas ali, deixar a empresa estruturada antes de fazer qualquer movimento assim. Mas eu me lembro o dia que a gente estava entregando um produto aqui no Brooklyn, inclusive, faltava um ano para entrega, e a incorporadora, geralmente, ela começa a abordar os clientes, né, para vender a decoração, para vender, enfim, plano de financiamento, várias coisas ali durante o processo. E aí essa incorporadora, ela mandou um orçamento para uma cliente minha. Falou, olha, tem aqui, tá, o orçamento, vou te mandar para você dar uma olhada. E aí tinha uma instalação de ar-condicionado, eu lembro, né, desse ponto específico, assim. Instalação do ar mais o maquinário, um ar-condicionado de 9.000 BTUs, que é o mais, né, simplesinho. E tava custando R$18 mil. E aí eu lembro que eu olhava assim, eu falava, cara, que será que estão colocando nesse ar-condicionado, né? Deve ser fio de ouro. Banhado a ouro. Alguma coisa muito mágica. Mas a gente percebeu que a incorporadora não é especialista nisso, né? E aí tem intermediário, tem um monte de coisa aí no meio, acaba encarecendo muito os projetos ficavam muito caros. E além disso, o cliente não tinha quase nenhum suporte, né? Era, tem 3 pacotes, escolhe aí, a gente vai fazer do jeito que a gente quiser fazer, você que se vire. Então eu não tinha nem o custo-benefício do bom preço e não tinha também o bom atendimento e o bom serviço. Quer dizer, era simplesmente conveniência, né? E aí nós decidimos, né, conversando com a Aline trouxe o primeiro parceiro, a gente começou a desenvolver, depois a Jaque entrou no jogo também, e aí o departamento de decoração cresceu bastante. No ano passado, em 9 meses, né, já vendeu mais de R$1 milhão, então um departamento que está andando super bem, mas esse é o ano, né, da decoração na Midra. Então acho que esse ano a gente vai dar uma porradaça nesse departamento, porque os nossos clientes precisam desse serviço, né? E aí eu vou começar pela parte ruim, que acho que é bom pra gente já polêmica. Pegar a polêmica, pra manter todo mundo engajado no podcast. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, na ordem que vocês preferirem, quais são, porque eu lembro quando a gente começou o departamento, vocês fizeram muitas reuniões, muita pesquisa de mercado, falaram com quase todas as empresas, né, que fazem esse tipo de modelo em São Paulo, né, aí começa com H, começa com C, todas elas, né, as grandes, as pequenas. E a gente usou muito, né, dessa experiência para sanar ali as dificuldades, os problemas, né, da entrega dentro do departamento de decoração aqui da Midra. Então eu queria que vocês comentassem um pouquinho da função de vocês dentro do decor e o decor, né, eu já chamo de decor, e de como o que vocês viram principalmente no mercado, assim, que você falou, caramba, isso aqui o nosso cliente tem que tomar cuidado, porque senão ele vai perder dinheiro ou ter muita dor de cabeça. Bom, vou falar aqui então como a head do departamento, né? Nós, ao longo desses 10 anos de mercado, tivemos várias experiências, né? Algumas positivas, outras nem tantas, especialmente nesse momento da entrega do apartamento, né? Onde nós vimos que muitos clientes, eles
optavam por não investir no mercado imobiliário por conta dessa questão da burocracia, né, em relação a essa dor de cabeça que é, né, você lidar com empreiteiro, com arquiteto, com pedreiro, ou se você vai fazer uma mão de obra mais barata, daí o barato sai caro. Então, tiveram diversas situações onde nós vimos que as pessoas deixaram de investir no mercado imobiliário, de ter uma experiência bacana, né, por conta dessas questões. E aí eu fiz parte de uma outra empresa que foi uma das pioneiras aí, né, da cidade de São Paulo. E o problema é que na entrega nós vimos muita coisa que acabou não funcionando, que prometia uma coisa, no final entregava uma outra diferente, muito desalinhado também em relação à expectativa do que era interessante ao público que ia usar o imóvel e não em relação também ao proprietário em si, né, ao dono do imóvel. Então, são algumas das dores assim que nós criamos o departamento para solucionar, para aperfeiçoar e viemos aprimorando isso dentro do mercado, né? Tanto no quesito de qualidade, que acho que esse é o primeiro ponto, né? Porque nós vimos muita entrega, que é o tal do barato que sai caro, né? Então, você vê esses anúncios, acho que a primeira parte polêmica é isso. Você vai lá, entrega a decoração completa, R$40 mil, R$50 mil. Muito. Aí você fala, nossa, decoração completa, 40 mil, é barato, é bom, é incrível, né? Solução completa, vamos ver o que é. E aí, na prática, não é bem isso, né? E aí, ou falta alguma coisa, ou é só a marcenaria e a obra, e aí não tem decoração, ou tem a decoração e aí não tem, de repente, instalação de ar-condicionado, vidro, sempre fica uma coisa de fora. E aí, acabava que não era uma solução completa, né? Sim. Então, era mais uma coisa para fisgar a atenção ali do investidor, né? Para que tirasse a atenção dele em relação aos outros concorrentes. Na reunião, aquilo ali poderia ser facilmente manipulado ali para trazer para dentro de casa, digamos assim. Só que o pior de tudo é que na prática não funcionava, né? Sim. A qualidade desses móveis eram muito questionáveis e a gente viu muitos clientes que em menos de um ano já teve que fazer 2, 3 assistências técnicas, manutenções de materiais que eram para durar pelo menos uns 5 anos, né? E no fim não existe milagre, né? Não tem milagre, a conta não fecha. Então, por isso que a gente decidiu criar esse departamento, para ouvir o cliente, atender o cliente da melhor forma possível, não se preocupar. Muitas empresas, elas se preocupam só com a expansão delas, elas não querem saber o bolso do investidor, ela não quer saber quem que vai usar esse apartamento. Então, a gente se preocupa muito em ouvir. Para que o investidor quer com aquela unidade, se é ponto de apoio, se é somente locação de curta temporada, se é locação de longa temporada, para conseguir atender a necessidade dele e do hóspede também. Porque uma região, por exemplo, Paulista e região Vila Olímpia e Itaim, você não trabalha com o mesmo público, são públicos diferentes, a gente tem que fazer uma decoração diferente, é tudo pensado, tem uma expertise por trás para você pensar na melhor forma de atender essa demanda, atender esse hóspede e, consequentemente, trazer um lucro maior, né, para o bolso do investidor. Sim. Então, a gente tem que tomamos esse cuidado, esse atendimento, é bem cuidado mesmo com o investidor, é bem próximo, né? É personalizado, não chegamos com, temos esse pacote de modulado e é isso. É só isso, é isso que você vai ter. Não, ouvimos realmente qual a necessidade dele para conseguir atender. Legal. Fala muito o que a gente faz na mídia no geral, né? Que é realmente tentar sanar a dor, né, a necessidade do investidor. Já aproveitando, então, como que é o processo dessa parte de decoração? Porque assim, o apartamento já está pronto, todo mundo já sabe como é, né? Você vai pegar o apartamento, dá a chave na mão do decorador, ele faz todo o trabalho para você, termina e entrega, beleza. Mas e os lançamentos? Quando a gente compra o produto na planta com a incorporadora, né, e tem o processo de entrega, como que é essa parte da entrega, como que a incorporadora entrega geralmente a unidade e quais são os cuidados que a gente tem, assim, que seriam diferenciais na percepção de vocês. É para dar um overview mesmo para o cliente, de onde que ele vai entrar, como que a gente vai sair lá na frente. Acho que a Jaque pontuou muito bem essa coisa do atendimento ao cliente, né? Acho que esse é um dos diferenciais bem fortes que nós temos, que diferente dessas empresas que estão mais preocupadas com expansão, então normalmente faz ali um primeiro atendimento, na hora de vender é tudo lindo, e aí você nunca mais consegue falar no relacionamento ao cliente, né? E aí nós, já ao contrário, então a gente tenta priorizar o relacionamento ao cliente, ao invés de só essa parte inicial comercial, porque a nossa ideia é ter o cliente dentro de casa, né, e atender em todos os processos, desde a comercialização, a decoração, a gestão, tudo. Eu lembro que teve uma das reuniões que vocês fizeram, que parece que quando começou,
né? O pessoal falou, não, aqui é, sei lá, 60 mil reais o apartamento inteiro pronto, né? Aí eu lembro que vocês questionaram um pouquinho, tá, mas é esse da foto, você tá mostrando? Não, o da foto é 120 mil. Tipo, caraca, tipo, você tá me mostrando falando de 60 mil, mas o da foto é o dobro do preço. Exato, Né? Então... que era um lançamento, inclusive, e aí essa empresa estava apresentando ali que era um projeto de 60 mil reais. Eu falei, tá, mas se eu quiser ele pronto hoje, esse, por exemplo, aqui. Ah, não, esse daqui é 120 mil reais. Então, assim, era na planta 60 mil, mas daí acho que vai custando depois ali a inflação sobre o custo dos materiais, aí vai aumentando. Enfim, então como é que funcionam os nossos processos, né? Respondendo à tua pergunta. Empreendimento na planta, normalmente a construtora ela entrega praticamente sem nada, né? Ele vem bem cru, assim, não tem piso, quando tem é só nas áreas frias, o banheiro normalmente vem com revestimento, a cozinha normalmente vem com a pia, vem ali a parte de louças, né? E só, né? Normalmente quem entrega é só. E aí é onde entra a nossa parte. Nós fazemos primeiro a vistoria. Então, como a maioria dos nossos clientes são de fora de São Paulo, e acabou se tornando uma recorrência. Nós fazemos a vistoria do apartamento do cliente, aproveita e já tira a medida. Enquanto está tirando a medida, eles já estão executando a parte de materiais também, corte de marcenaria, essas coisas, para ir adiantando. E aí, na outra semana, a gente já entra com a mão de obra. Então, a gente faz a instalação de piso, toda a parte de obra civil completa, instalações, iluminação. E aí, depois de uma semana, mais ou menos, a gente entra com a marcenaria. A marcenaria pronta, a gente entra com o kit de decoração, e aí envolve tudo, parte de eletros, utensílios, decoração mesmo, os kits de enxoval, enfim, todos os detalhes pormenores. E aí também é uma diferença, porque normalmente no mercado, um escritório de arquitetura, uma empresa gestora, enfim, eles normalmente pedem um prazo de 60 a 90 dias úteis, né, para finalizar todo esse trabalho. E nós entregamos em 45 dias. Então, acaba sendo, né, um diferencial bem importante para quem é investidor, porque já são 2 meses praticamente aí de que você tem de vantagem, né, em relação a ganhos, né, que você poderia estar já rentabilizando. E aí nós entregamos o apartamento 100% pronto, acabado, mobiliado, decorado, para o investidor não ter dor de cabeça. Claro que se ele quiser personalizar do jeito dele, ou ele falar assim, olha, eu quero fazer só a parte de marcenaria e obra civil e depois eu decoro. Também é tranquilo, a gente tem essa facilidade, né? Pelo menos por enquanto, a gente ainda consegue atender de forma personalizada para que esse investidor, para esse cliente não tenha nenhum tipo de dor de cabeça e a gente entregar o pacote completo aí dentro das expectativas alinhadas, né? Tanto em relação a materiais, gosto também, muito mais voltado pro público, né, de quem vai usar, como a Jaque vinha falando ali, essa questão da expertise, do que é interessante para cada região, né? A gente tem a região, por exemplo, da Paulista, que é uma região que eu brinco que se você colocar um unicórnio na sala, ela vai alugar melhor do que uma decoração básica, que você vai pagar ali R$200 a diária, e a que tem unicórnio vai ser 300 por conta do unicórnio. Agora, uma outra região, por exemplo, Vila Mariana, que é uma região que já demanda um pouco mais ali de tranquilidade, porque o público normalmente é médico, residente, pacientes, né, que precisam de uma acomodação mais tranquila, então a gente também tem esse cuidado para entregar uma proposta que já funcione melhor para um leque maior de público, né. Então a gente tem todo esse carinho também. Legal. E um ponto interessante que nós trabalhamos é no adiantamento. Então, antes do empreendimento estar entregue, a gente já faz uma reunião com o cliente, entende o que ele está buscando, já desenha o projeto dele, e com isso ele consegue ter um fluxo de pagamento facilitado. Isso também é um diferencial bem importante que, por exemplo, escritórios de arquitetura só pega um apartamento pronto, né? Ele não pega o apartamento na planta. Ou quando pega na planta, também pede à vista, ou um fluxo ali muito curto. A gente já consegue estender isso para o cliente ir pagando apartamento e decoração junto, né? Os investidores gostam bastante dessa facilidade de pagamento e eles saem com a vantagem, né? De conseguir o preço atual, né? Não ter a inflação lá na frente. Pô, legal. Então, por exemplo, eu comprei uma unidade hoje e tal, vou entrar em contato, ela não está pronta ainda, sei lá, vai ficar pronta daqui a 6 meses, tá? Como que funcionaria? Eu faço uma primeira reunião, entendo... A gente faz uma reunião de briefing para entender o que você prefere fazer com esse imóvel. Se vai ser ponto de apoio, se vai ser investimento mesmo, curta temporada. Geralmente é curta temporada, né? Short stay. Então, entendemos ali o que você precisa, qual a sua ideia, te damos algumas sugestões, por exemplo, se o seu imóvel está localizado em Perdizes, que tem ali o Allianz, ou se ele está localizado no Itaim, que é um alto padrão.
nós direcionamos o investidor. Nós temos muitos investidores de fora, né, que não conhecem muito bem São Paulo. Então, direcionamos sempre da melhor forma possível. Olha, essa região atende dessa forma, melhor dessa forma, como a Aline colocou, né, que paulista, você pode colocar unicórnio, vai. Já no Itaim não vai funcionar muito bem essa proposta. Então, a gente entende, aí depois que a gente entende o que o investidor pretende fazer, desenhamos o projeto dele, e aí ele vai adaptando. Gostei dessa forma, não gostei, vai mudando. E depois a gente parte ali para a vistoria e medição e fazer toda a marcenaria. Legal. É importante só uma consideração que nessas reuniões, né, só para a pessoa também não pensar que vai e volta, normalmente é resolvido em 2 reuniões. Sim. Então a gente tem uma primeira reunião de briefing, normalmente é a Jaque quem faz essa primeira reunião, conhece ali, entende, né, a expectativa do cliente, as experiências que ele tem de repente no mercado, alinha, né, essa questão de público e tal. E aí, alinhado isso, depois volta com a apresentação. Pode ser que na apresentação surge ali alguma alteração, algum ajuste, mas normalmente é bem rápido assim o processo. A reunião geralmente ela dura em torno de 10, 20 minutos, então para detalhar aqui o processo, que a pessoa pode pensar, né, que é uma coisa mais burocrática. Sim. E na verdade bem simples. Legal. E me falem assim, agora pra gente pegar os detalhes, né, dessa operação, porque é tudo muito simples, né, o cliente entra, faz a reunião de briefing, gostou, faz o projeto, orçamento, fechamos, pronto, alugando. Aí, né, esse é o melhor dos mundos. Sim. Mas com certeza no meio do caminho tem muitas dúvidas dos clientes. E também tem muitas coisas que não estavam no escopo que acaba acontecendo, né? Então, até para explorar um pouco da experiência que vocês tiveram, de entregas não tão boas, né? Empreendimentos que tiveram problemas ali estruturais, coisas do tipo. Queria que vocês contassem algumas experiências, né, nesse sentido, para o investidor ele saber realmente o que ele tem que se preocupar. Quando ele vai comprar, né, principalmente um apartamento mais compacto, né, que é um negócio que ele compra para não ter dor de cabeça. Quais são as dores de cabeça que ele pode ter? Principalmente pensando na incorporadora, tá? Mas pensando também nesses pacotes de decoração que a gente vê que, né, tem sido vendidos como uma coisa completa, né, mágica, e a gente sabe que no final das contas não entrega quase nada, né? Quiser contar uma história de algum cliente também? Eu tenho algumas histórias. Tem algumas histórias de alguns clientes. Tem bastante história. Algumas, por exemplo, o cliente utilizou, né, de um serviço até de uma player grande aí do mercado. 1 ano depois já tinha que trocar tudo. Teve que trocar toda a mobília, teve que trocar colchão, por exemplo. A gente preza muito por essa questão da qualidade da cama, a qualidade do chuveiro, a qualidade do móvel mesmo, da madeira, para não dar problema, para não empenar, para não esfarelar a madeira, que eles usam muito modulado. E modulado não é planejado. MDP. Então, a nossa madeira é sempre MDP, não MDF. é MDF, gente. MDP não. MDP não. Porque esfarela, acaba dando muita manutenção depois. E o cliente achando que é o que a Aline falou no começo, o barato sai caro. Que agora, nesse primeiro momento, ele pode querer economizar na decoração. Mas depois de 1 ano e meio de utilização, e as pessoas usam, não é a gente na nossa casa, né? Não tem o mesmo cuidado que a gente tem com os nossos móveis. Então a pessoa usa lá 1, 2, 3 dias, usa de qualquer forma. Então a melhor madeira, melhor acabamento que você puder colocar, coloca. Não precisa ser o altíssimo padrão, não. A gente eu nem instruo nenhum cliente a fazer uma decoração de altíssimo padrão, a não ser que seja um prédio de alto padrão, aí sim, né? Mas é olhar para esses pequenos detalhes que no final das contas fazem a diferença. Um chuveiro, uma TV boa, um colchão bom. Então, sim, até da incorporadora. E as marcas também, né, de eletros. Sim. A gente cuida também com a marca de eletro, não colocar um eletro que eu sei que vai dar problema daqui questionável, né? Daqui a um tempo que ele vai ter que trocar. Então, cuidamos bastante com isso. Sim. Você ia falar das incorporadoras? Que às vezes também a incorporadora promete alguma coisa no memorial descritivo, que daí eles colocam, né, que pode ser que, né? Esse pode ser que, tudo bem, a gente entende que tem ali uma precaução em relação à disponibilidade de mercado mesmo, de fornecedor, tudo ok. Mas às vezes acontece de prometer ali, por exemplo, previsão para ar-condicionado, daí não entrega nada, assim, nem tubulação, nada. Então a gente que tem que trazer toda essa previsão para o cliente e a gente resolve, né? Em resumo, a gente não vai deixar a bucha lá para o cliente, se vira aí com a incorporadora que, né, ela prometeu e não entregou. Não, a gente vai atrás, a gente resolve.
A gente ajusta isso com o cliente da forma menos burocrática, que gere menos dor de cabeça possível. E se a gente puder nem falar para o cliente, só resolver e depois contar que resolveu, é melhor, né? Então, a gente também tem essa preocupação. Aconteceu até recentemente essa questão de ar-condicionado, questão de água também, né? Teve problema com tubulação, apartamento recente, que nós pegamos ali em Perdizes. Mas são tudo coisas que, assim... Teve algum problema, nós mesmos já acionamos a incorporadora, a gente mesmo resolve, para que esse cliente não sofra esse processo aí que é chato, e a gente sabe que vai impactar na experiência dele com o investimento imobiliário. Né? Eu não quero que ele tenha essa experiência negativa, então a gente sempre tenta solucionar da melhor forma possível. Legal. Acho que a experiência é mais importante, às vezes, até do que o resultado, né? Sim. Porque, eu me lembro, uma vez eu estava com um profissional que ele foi um dos caras que criou o modelo de SCP praticamente, assim, né? Que as incorporadoras usam hoje em São Paulo. E ele estava me contando de alguns clientes dele que compraram em SCP, né? Que são as pré-vendas, né? Quando a incorporadora ela vende antes de ter o RI. Na verdade, ela capta o investidor, né? A gente nem pode chamar de uma venda. Para investir na incorporação, e os clientes tinham ganhado dinheiro. Né? Eles tinham dobrado ali o capital que eles investiram em 4 anos. Então, foi uma experiência boa, financeiramente falando. Só qual tinha sido o problema, né? Eles tinham tido um atraso de mais ou menos uns 2 anos para o prédio começar a ser construído. E aí ele conversando com o cliente falou, olha, fulano, legal, ganhei dinheiro, tô feliz, mas assim, não quero fazer de novo porque não me valeu a dor de cabeça. Né? Esses 2 anos que eu fiquei preocupado, tipo, putz, será que vai entregar? Será que a incorporadora vai quebrar? Será que eu não devia ter comprado isso e tal? Dinheiro parado lá. Cara, meu dinheiro parado não me valeu. Então, por mais que no percentual ali, 20% ao ano, 25% ao ano, seja um resultado bom, mas pra mim a dor de cabeça não vale a pena. E eu acho que na decoração conta muito isso, né? Sim. Eu lembro o caso da Vanja, né, que é uma cliente minha que foi uma das nossas primeiras clientes, o quanto ela estava pesquisando já, como que ela começou, né, chegou até a gente, ela estava pesquisando, e aí como ela tinha comprado comigo, confiava muito em mim e tal, ela me perguntou, ela falou, olha, tô falando com tal e tal empresa, o que você acha, tal, tudo mais. Eu falei, eu também faço, peraí, vamos conversar, e aí conectei com vocês, né, não fiz mais absolutamente nada, foi tudo depois vocês conduziram. Mas a experiência dela foi maravilhosa. Eu lembro, ela mandou vários áudios pra mim, tipo, nunca fui tão bem atendida. Nossa, eles resolvem tudo. Caramba, entregou muito mais do que falou pra mim que ia entregar. Né? Fez vídeo de depoimento, a gente pode até colocar depois o vídeo na edição. Então, assim, é realmente um atendimento mais especializado, mais humanizado, né? Pro investidor que não quer ter dor de cabeça. Então, você pode até achar alguma coisa mais barata no mercado. Você pode não, você vai achar coisa mais barata no mercado. Mas você está comprando a dor de cabeça. E acho que o investidor ele está pensando principalmente em ter retorno, né? A famosa renda passiva. E o barato sai caro também, eu queria a opinião de vocês nisso. Por quê? A decoração, ela não deixa de ser um investimento também. Né? Porque é até uma dúvida que eu tenho, assim, quanto que tem de diferença num imóvel? Quando ele é decorado bem simples ou quando tem uma decoração muito mais elaborada, vocês têm algum número, né, dessa parte? Porque acho que como investidor também, a gente tem alguns apartamentos que devem entregar aí no ano que vem um exemplo, acho que esse é um pensamento que a gente vai ter também. Pô, beleza, eu vou pagar um pouco mais. Mas o quanto que vai valorizar a minha unidade? Será que não valoriza o dobro do que eu estou pagando? Será que não vale a pena? Né? Então, qual que é a experiência de vocês nessa parte, assim, de valorização do imóvel de acordo com a decoração? Legal. Hoje nós temos 3 linhas, para quem não conhece, né? Espero ter mais em breve. Que é uma linha que nós chamamos de Open, que é uma linha mais aberta, mais acessível e também custo-benefício, que a gente tem um aproveitamento maior da chapa e tal, enfim, por isso que a gente chama de Open. Tem uma proposta que a gente chama de Expert, que daí já é uma proposta mais sofisticada, assim, mais voltada para uma moradia de longa temporada. E tem uma linha Fan, que é uma linha mais divertida, assim, bem alinhada a essa questão de Airbnb, por exemplo, né? Airbnb é a coisa do unicórnio, instagramável, né? Isso. Então, nós temos essas 3 linhas, e aí o cliente sempre vem essa dúvida, né? Tá, mas qual que eu escolho? Eu gostei dos 3, os 3 parecem interessantes, porque um é custo-benefício, o outro é mais caro, mas também parece que aluga mais, então... Aí entra a nossa expertise também de experiência de mercado para direcionar o cliente nesse sentido, para fazer a recomendação conforme a aquisição dele. Então, se o objetivo dele for gerar uma renda mais agressiva, digamos assim, e aí normalmente esse cliente tende a comprar melhor esses imóveis em termos de localização, então a gente vai direcionar um expert, por exemplo, região Itaim Bibi, Vila Nova, essas regiões que são mais bairro alto padrão, jardins também.
Essas regiões, você pode colocar uma decoração mais sofisticada e o céu é o limite. O valor que você quiser alugar lá, depender de como tiver o movimento do mercado, vai alugar, porque tem público para pagar isso. Então a gente fala, olha, aqui vale a pena você gastar um pouquinho mais, fazer uma decoração mais sofisticada, porque aqui a gente pode conseguir pelo menos uns 50% de valorização, 50% a mais de rentabilidade nessas locações. E para revender também. Agora, se for uma região mais simples, a gente vai falar de um mínimo de 20%, de valorização. É o que valoriza, em média, né, das estatísticas, 20%, 25%, mais ou menos. De 20 a 30, né? De 20 a 30, dá pra falar nesses outros bairros, porque a gente também não trabalha com bairro ruim, né? Sim. Na verdade, a gente só trabalha com eixo Faria Lima, eixo da Avenida Paulista, e o bairro mais distante é o Perdizes, vamos dizer assim, porque tem o Allianz Parque ali, é um diferencial também. É a Berrine aqui também, né, enfim. Então, essas regiões, a depender de qual que é a demanda ali específica que a gente vai atacar, por exemplo, em Perdizes tem um Allianz Parque, né? A gente fala muito de Perdizes. Aí depende do empreendimento. Então, se for um empreendimento mais alto padrão, mais sofisticado, a gente vai promover também uma decoração mais sofisticada, mais equipada nesse sentido, pensando nesse retorno, tanto para alugar quanto para revender. Mas se for um lugar que não tem uma demanda muito, assim, muito diferenciada, por exemplo, Paulista, né, que é uma região que a galera gosta de fazer muitas firulas lá, então a gente vai recomendar um custo-benefício melhor. E aí vai alugar muito bem, que é uma coisa até que a gente estava conversando hoje mais cedo. Às vezes você vai alugar, às vezes o valor da diária na região é um valor padrão. É R$300 a diária, ou R$250 a diária. Então, às vezes a pessoa contrata um escritório de arquitetura, contrata uma empresa aí super renomada, que ela vai encher teu apartamento de marcenaria, você vai gastar 150 mil numa decoração, às vezes até mais, para alugar pelo mesmo valor, praticamente, do que o teu vizinho, que gastou 90 mil de decoração, por exemplo, 80 mil, depender do tamanho do apartamento. E vai alugar praticamente a mesma coisa. Então, aí não faz sentido, né, investir mais. A não ser que seja, como eu falei, um lugar, né, mais sofisticado, um prédio de mais alto padrão, aí faz sentido gastar um pouco mais. Ou dependendo também da região, a gente pensa numa atração turística, né? O apartamento em si é uma atração turística. Dependendo da localização. Pinheiros, Vila Madalena, tem bastante essa questão da arte. Então, às vezes investir numa decoração instagramável, decoração temática, colocar né? um pouco, uma decoração temática, colocar um pouco mais, a Avenida Paulista também vai bem, dependendo do imóvel no centro, dependendo do imóvel, da localização. É o exemplo. Copan, aquele lá do Sampiscai, que tem o Mirante. Sim, Mirante. Também eles têm apartamento temático que alugam muito bem, a diária é R$500, R$600. Caramba. E a diária dos outros que são simples é 180, 150 em dias úteis. É uma diferença muito grande. De 180 para 500 reais. Às vezes mais, se tiver um ofurô, 700. 700. Por conta só da decoração, por ser instagramável. Não é nem questão de muita marcenaria. É só de ser criativa. Já faz a diferença. Pô, legal. E no preço final do imóvel, quanto que isso mexe mais ou menos? Tipo, um exemplo, né? Eu tenho lá 2 apartamentos de 400 mil cada um. Aí eu fiz uma decoração open então eu gastei ali, sei lá, 80 mil, não sei, alguma coisa nesse valor. E aí eu fiz uma expert no outro que eu gastei 100, um exemplo, ou um pouquinho mais. Quanto que isso muda no valor final dos dois? Vocês têm uma ideia? Olha, a gente está sempre acompanhando, né, o mercado, até por ser executiva também de vendas e nessa questão de análise de mercado pro departamento, dá uma diferença de uns 30% na valorização do imóvel, uma decoração mais elaborada. De maior qualidade, né? De melhor qualidade, dá uma diferença. Você pode até... O investidor mesmo, ele pode entrar em algumas plataformas de venda e fazer essa diferença. Às vezes um imóvel na mesma rua, no mesmo empreendimento, não vou nem falar na mesma rua, no mesmo empreendimento. Tá lá 500 mil com uma decoração básica. E com uma decoração melhor tá 700, 750. E esse melhor não necessariamente é sofisticado, né? É só qualidade, mas marcenarias, as marcas são mais conhecidas, tipo Electrolux, Brastemp, Samsung. Aí o outro lá, umas marcas desconhecidas, não tem muita marcenaria, tem uma cama solta lá, assim. É bem discrepante a diferença. A gente vê isso até em aluguel de longa temporada, né? Porque eu tava pensando agora aqui que eu e a Beca, a gente tava vendo alguns apartamentos pra alugar e tal. E assim, às vezes no mesmo prédio você tem um apartamento de 5 mil e você tem um apartamento de 8. Sim. No mesmo prédio, a metragem é a mesma, tudo igual. Mas você vai no de 8, tem mais móveis, mais qualidade, a pintura, o piso e tal, né? Então tudo isso valoriza também, né?
o apartamento. Nossa, no Jardins E aumenta é a demanda comum. também, né? Porque E aumenta... então, isso vou é preferir melhor. um imóvel Esses mais apartamentos, por exemplo, mais caros, são os que alugam em uma semana. Sim. E é praticamente Vagou, 100% de taxa de ocupação, né? E normalmente tem menos manutenção, porque o público que tende a usar esses apartamentos é um público que normalmente tem um pouco mais de cuidado, querendo ou não. Isso é muito comum no Jardins e Moema. Esses dois bairros é muito comum. Você pega o prédio inteiro do quinto andar, por exemplo, né, que é uma plataforma aí que todo mundo conhece, acessível, boa, inclusive. É muito comum você ver apartamento da mesma metragem, 40 metros, por exemplo, em Moema ou nos Jardins, que tem ali um valor de 5 mil, que é a média, normalmente, do mercado, e que é um mais sofisticado, 10, 20 mil reais. Assim, uma diferença absurda, porque a decoração aí é muito sofisticada. Aí você vê que tem bastante elementos também, né? Tem muita coisa de couro, tem muita coisa de vidro, tem correntes, automatização, exato. Então, a hora que você vê todos esses detalhes no apartamento, isso super valoriza ele, né? Tanto para alugar quanto para revender também. Legal, legal demais. E, gente, quais são, assim, as maiores dores dos clientes quando eles chegam para vocês na primeira reunião, tá? Vamos falar assim, aquela reunião de briefing, né? Quando o cliente começa a querer conhecer o projeto. Qual que são as maiores dúvidas? O que geralmente, quando vocês falam, ele fala, caramba, isso aqui é o que eu estava buscando mesmo? Como que é essa primeira reunião? Maiores dores não sei o que fazer no meu imóvel, não conheço São Paulo. Exato. Unânime. Não e a solução? São Paulo, o que eu faço? O que vocês sugerem pra gente fazer? Geralmente eles, óbvio, né? O investidor, ele quer o melhor custo-benefício sempre. Sim. É isso que a gente sempre busca, né? Trazer pro investidor. Então, essa é a maior dor e, assim, eles também não entendem de utensílios, o que eu preciso colocar, o que a plataforma de gestão precisa para atender. Isso é importante, as plataformas têm umas regras, né? Sim. De enxoval e tal. De enxoval, o que eu preciso colocar, porque às vezes, foi o que a Aline falou, né? Às vezes o cliente ele só quer fazer a marcenaria e a obra e ele decora. Só que aí ele tem que lembrar que, para colocar dentro da plataforma de gestão, ele precisa estar dentro de uma regra ali, né? Sim, da padronização. Isso, padronizar o enxoval, porque quem vai utilizar, e assim, são cada mínimos detalhes, essa carrolha, cada coisinha assim que precisa ter que faz a diferença no final das contas para quem vai alugar. Sim, eu vejo bastante isso. Normalmente eles chegam assim, eu não sei, a gente até pergunta, né, se já tem alguma experiência, né, na área e tal, a maioria fala que não, porque mesmo que tenha também quer conhecer, né? Verdade. E a satisfação plena, você vê aquele olho brilhando, a hora que a gente fala, a gente faz tudo. Aí eles, tá ótimo, Nossa. então, faz aí, eu já comprei com o Gustavo, já comprei com a Jaque, eu já conheço, então, eles nem querem muito, assim, que demora a reunião, assim, eles querem praticidade, porque já vem também com uma certa confiança, né? Sim. Até é importante enfatizar que hoje mais de 50%, acho que até mais de uns 70%, eu tenho que atualizar esse número das nossas vendas, dos nossos fechamentos, eles vêm de clientes de compra recorrente e indicações. Né? Então, a gente tem um número muito baixo de atendimento que é cliente novo. Sim. Esses são os que demoram para decidir, porque esses ainda vão para o mercado, conhecer outras coisas, comparar. Mas, normalmente, o cliente que já veio, ainda mais se for um cliente Midra que já comprou na Midra, independente com qual executivo, é muito rápido, o processo é muito rápido. Então, a pessoa já chega, ela fala assim, olha, eu não faço ideia do que fazer, se você tiver alguma coisa aí me mostra, a gente mostra o que a gente tem, explica essa expertise em relação àquele investimento específico, daquela região específica. Eles falam, ótimo, você faz tudo, então faz aí, só me manda, e como é que eu faço para pagar, e pronto, é bem rápido, assim, é bem prático normalmente. Legal. E qual que é o conceito aí, falando um pouquinho do nosso departamento de decor, esse departamento da Midra? O que a gente pensa diferente, enfim... Quero que você falasse um pouquinho sobre esse conceito, porque a gente sabe que o cliente vem, ele já vem com confiança, geralmente ele tem as dores ali, né, que é não saber exatamente o que fazer. Uma coisa que eu falo sempre é que a decoração ela é uma necessidade, né, então não é uma coisa que ele tá pensando em comprar, é uma coisa que ele tá pensando em com quem ele vai comprar, porque comprar ele vai ter que comprar, né. Sim. Então, qual que é o conceito que vocês passam para esse cliente quando ele começa? A gente tem um conceito chamado home staging, né? Que é pouco conhecido no mercado ainda e carinhosamente conhecido como departamento decor. Tá. É a forma mais fácil, né, que o pessoal chama, mas na verdade não é um departamento de decoração, né? É um home staging. Então, o nosso departamento, ele nasceu com o intuito de trazer solução para esse apartamento como um produto de valor agregado, né? Então, a ideia é trazer valor para esse apartamento. Por isso que é muito importante a questão da qualidade.
Porque se a gente colocar lá algo que não tem muita qualidade, ele deixa de agregar tanto valor para esse produto, né? Então, essa questão de potencializar a valorização dele, a rentabilidade dele, se dá muito por essa questão da qualidade. Então, o homestage, lá fora, é muito usado. Aqui no Brasil também já tem, né? Para open house. Então, quando a galera vai fazer ali uma abertura, né? Algum tipo de... Vai startar algum apartamento novo. Ou, de repente, também um cenário de teatro, ou de exposição de algum automóvel. Enfim, as pessoas vêm, montam tudo e depois levam embora. Né? Então, o homestaging também se adequa a esse tipo de apresentação, digamos assim, esse cenário mais artístico, né? E a ideia é justamente essa. Então, a gente traz esse valor agregado para esse imóvel, tanto para ele ser revendido com um preço melhor do que ele seria sem a decoração, né? A decoração, ela tem uma qualidade maior, uma durabilidade maior no mercado, o que gera menos assistência, menos manutenção. Então, isso também acaba sendo um ponto bem importante. E também para essa questão de rentabilidade. Então, o homestage nada mais é do que gerar um valor maior para esse apartamento, para esse imóvel. Legal, muito bom. Eu vou contar um caso de um cliente meu que acho que vai ser interessante, né, para falar desse conceito, que é um conceito, acho que de, além do homestaging, óbvio, um atendimento mais 360 graus, né? Sim. A gente ir acompanhando ele. E aí esse nosso cliente, ele já tá, enfim, alugando a unidade dele, tudo mais, já tá ganhando dinheiro lá com as locações, mas ele acompanhou todo o processo, né? Então ele conheceu com a gente, comprou a unidade com a gente, fez a decoração, fez a reunião, né? Brifou, fez decoração, colocou na plataforma, começou a alugar, e aí os aluguéis da unidade dele deram confiança para ele comprar um outro apartamento. Então isso acho que é uma parte que também é muito legal, né? O cliente, ele não teve nenhuma dor de cabeça, nenhuma, tá, gente? Nenhuma, porque, poxa, o executivo que atendeu ele na primeira vez atendeu até o final, então ele teve com a mesma pessoa, a mesma confiança, o mesmo tratamento, o mesmo tudo. E ele comprou uma outra unidade e ele vai passar pelo mesmo processo agora, vai ficar pronto. Decoração, aluga, ele ganha mais dinheiro e tal. Então a nossa ideia acho que é muito isso, né? Tirar essa dor de cabeça do investidor, mas sem aumentar o custo dele. E aí até, isso que eu queria também falar que acho que é importante. Com relação ao preço. Quanto custa? Porque essa é uma pergunta que a gente sempre recebe, né? A gente o cara tá vendo metro quadrado. Aí, tá bom, e quanto que eu vou gastar pra fazer essa decoração? Eu sei que é super difícil essa pergunta, porque dá pra gastar. Eu já vi, lembro no Capote Valente, né, que a gente vendeu bastante, eu lembro que eu vi gente gastando 60 mil e eu vi gente gastando 150 mil de decoração, numa unidade exatamente do mesmo tamanho, né? Então eu sei que tem muitas variáveis, mas na maioria dos nossos clientes, nos estudos, né, de 25, 26, que é o padrão que a gente tem mais, quanto eles costumam investir para ter uma decoração completa? Completa de verdade, né? Com enxoval, né? Não é o completo do mercado, é o completo de verdade. Completo de verdade, assim, com tudo mesmo. Não precisa colocar nada. A partir de 65 mil. Tem aí a variação de 65 a 90, mais ou menos, dependendo aí da decoração, da quantidade de marcenaria que ele né, quiser ele colocar no apartamento dele, mas é nessa média, de 65 a 90. Temos clientes que preferem, por exemplo, colocar mais marcenaria, deixar o apartamento mais sofisticado, que chega a 120, 150. Sim, geralmente esses clientes, eles são mais ponto de apoio, viu? Sim, eles mesmos eles querem utilizar o apartamento, aí o céu é o limite, pode fazer o que quiser. Mas fica nessa média mesmo. A pessoa transforma o apartamento praticamente numa caixa, às vezes, né, Jaque? Que praticamente você não vê parede, só vê painel, aí ripado, luz e tal. Fica lindo, né? Fica bem bonito, mas aí é gosto. Então, gosto, céu é o limite. Uma coisa importante que eu queria mencionar, nós trabalhamos com um valor bem competitivo de mercado, né? Porque nós temos uma fábrica, nosso principal sócio desse negócio é dono de uma fábrica de marcenaria, né? Então a gente consegue um preço bem competitivo e por isso também a gente preza tanto pela qualidade, porque a gente que define com que a gente quer trabalhar. Uma das pegadinhas também que a gente vê muito por aí, que as empresas, mas o nosso armário fica mais barato, daí você vai ver o armário é fininho, né? Fininho, aquele compressado que vira pozinho depois, Então, que assim, empena fácil. Que empena com facilidade, e aí depois não tem o que fazer, você tem que trocar, né? Enfim, tudo isso gera manutenção. E outra que a gente não é aventureiro do mercado também, né? Nós já estamos no mercado, vai fazer 10 anos agora esse ano,
E a gente já viu muita coisa acontecer e a gente não quer ter mais essas dores de cabeça. A gente, né, resolveu trazer para dentro da Midra justamente para solucionar esses problemas e a gente vive disso, né? A gente não está diferente de algumas empresas também que também tem muito disso, né? A pessoa chega, aí cria uma empresa linda, maravilhosa, um ano depois já virou outra coisa, um cabeleireiro e uma igreja. Mas é verdade, meu. Porque assim, o nosso mercado, até eu estava conversando hoje com um executivo sobre isso, né? Infelizmente, ele é um mercado muito prostituído, né? E não só o nosso, todo o mercado de venda, infelizmente, tem muito isso, né? A gente sabe. Mas a gente vê muita coisa, tipo um exemplo, né? O cara, na hora de vender, não, cara, esse é muito completo, é completo, tem tudo. Aí quando vai ver, o enxoval é mais 7 mil, não sei o que é mais 2, o outro é mais 6, você gasta a mesma coisa. A gente conversou esses tempos, né, com o Douglas, lá, rapaz da marcenaria, ele falou isso, né? Ele falou, ó, o cara acha que vai gastar 50 quando vai gastou 100, porque não teve acompanhamento. Então acho que isso aí também é importante, né? Sim. E a gente atende os nossos próprios clientes, né? A gente não tem interesse em... Se a gente fizer um negócio pra ele, a gente tá perdendo dinheiro também. Isso que eu ia falar, a satisfação de você conseguir atender um cliente durante muitos anos. Porque a nossa intenção não é vender pra ele e se vira, e sumir, não quero mais, não vou mais te atender, igual acontece muito no mercado. É acompanhar, é cuidar realmente do patrimônio dele. Ele não tem tempo, é deixar na nossa mão, a gente cuide desse patrimônio para ele. E é satisfação, é muito satisfatório você ter um cliente na sua carteira de 5, 6 anos que você está acompanhando toda a evolução dele. O primeiro imóvel que ele comprou, ele já está no 10º e ele já está fazendo a locação, já decorou vários. Isso que a gente preza mesmo na Midra, no departamento. Legal, muito bom. Onde que dá mais problema? Decoração hoje? Porque a Ali comentou sobre, né, o armário fininho, mas quais que são as principais pegadinhas assim que vocês veem nas decorações? Que dá mais problema? Difícil essa pergunta. Acho que essa coisa do manuseio é uma coisa que dá bastante problema. Então, por exemplo, aquela coisa de colocar a TV que gira. Eu acho uma graça. Fica lindo, os hotéis usam bastante, né? Só que tudo que gira, tudo que tem esse movimento aí de recorrência, tende a gerar mais assistência técnica, manutenção rápida, né? Ferragens também, a depender da ferragem, ferruja muito rápido. A dobradiça acaba quebrando. Dobradiça. A gente tem uns acabamentos, a gente tem uns detalhes, assim, por exemplo, nas gavetas, a gente tem uma cava que ela desce, assim, da gaveta, né? Então, na hora que a pessoa abre, aquilo tende a não acumular pó. Então, o pó, ele cai dentro da gaveta e fica fácil de limpar, né? O que normalmente as pessoas não entregam com essa cava, né? Ou entregam uma cava, assim, mais tortinha e aí acumula pozinho ali. E aquilo, com o tempo, vai amarelando, vai ficando feio, né? E são pequenos detalhes, assim, que a gente vai pensando ao longo do tempo. A coisa de amortizar também a batida da porta. Então, esse comentário deve ser importante também, né? Porque eu vou falar pela gente. A gente pega hotel, hoje a gente tá indo pra um hotel, um exemplo. Cara, nosso cuidado é completamente diferente. Sim. Pô, você deixa o ar-condicionado ligado. Você sai, bate a porta, você deixa as coisas abertas, o robô sujou, dane depois vê. Até porque acho que um pouco da proposta do hotel é essa, né? Só, pô, tô sem dor de cabeça. Mas isso para um apartamento deve dar muita dor de cabeça. Então, eu até me lembro uma vez que a gente tava conversando com o Renato, e ele falou, cara, eu coloco amortecedor em todas as portas e tal. Eu falei, nossa, mas pra quê, né? A maioria dos clientes não vão nem abrir o guarda-roupa. O cara nem vai abrir, nem vai pôr roupa lá dentro, vai deixar a malha em cima da cama, né? Ainda mais quando a gente tem em São Paulo essas regiões mais rotativas, né? E aí ele me falou isso, ele falou, não, cara, porque se eu não colocar amortecedor, vai bater, vai dar um ano, vai quebrar, vai ter que trocar, né? E aí é dor de cabeça pro cliente. A cama também dá muito problema, sabia? Cama também. Cama, não adianta mas colocar... Aquelas casas Bahia de 600 reais, né? Não adianta, Marabraço, tem que colocar uma cama boa. Sim. Legal. Vamos falar de região, rapidinho pra gente pegar um último assunto, porque vocês falaram bastante que, de acordo com cada região, né, tem uma procura específica e tal, então, uma tendência. Então, um exemplo, vamos falar do Brooklyn, onde a gente está aqui hoje, né? Shukri Zaidan, Berrini, esse eixo do Brooklyn. Qual é a planta que vocês acham que mais funciona? Tá? Então, olhando assim para apartamento mesmo, né? É estúdio, é um dormitório, é 2, o que vocês acham que é muito legal? E o tipo de decoração que vocês fariam numa unidade aqui nessa região? Nossa, eu vejo muito essa região da Shukri Zaidan, da Berrini, muito parecida também com o eixo da Faria Lima, por conta dessa coisa do centro empresarial, né? Então, vai muito bem estúdio, mas vai muito bem também os apartamentos grandes, porque a gente recebe muito gringo, né? E eles gostam de espaço. Nossa, é verdade, cara. Aqui o que tem de chinês aqui no Shukri Zaidan. Não, os caras, metade desses prédios são deles, certeza, cara. Não, eles gostam muito. Eu lembro que teve um lançamento que nós fizemos
ali na Vila Olímpia, eram apartamentos grandes de 150 metros, 170 metros e tinha os menores de 40 metros. Mas teve muita venda de 150, 170 para investidor que ia ficar como ponto de apoio. Porque queria espaço. Então, eu gosto aquela série Suits, que tem lá o Harvey no apartamento gigantão, só ele. Tem muito disso nessas regiões. Então, funciona muito bem aqui também. Estúdio é novidade no Brooklyn, né? Brooklyn, há anos atrás, não sei, acho que 5, 10 anos no máximo para trás, não existia estúdio. Sim. Então, veio uma proposta nova para a região e que veio estourando, né? Porque agora o tanto de estúdios que tem também aluga muito bem. Sim. Porque você tem muitos executivos. Então, é sempre pensar mais nesse público executivo, né? E um público que é executivo e que ganha bem, quem trabalha nessa região normalmente tem um poder aquisitivo um pouco maior, eles buscam por espaço. Então, essas plantas de acima de 25 metros, eu acredito que sejam mais interessantes para cá. Legal. Sim, 25 metros, um dormitório. Um dormitório é bem interessante. Dorme. Isso, 28 com Ou os grandões logo. Ou acima de 50, de repente. Mas acho que tem uma procura maior pelos estúdios e um dorme. Legal. Um dorme principalmente. E a parte da decoração seria uma decoração então um pouquinho mais sofisticada. Sim. Mais clean. Não dá pra enfeitar muito. Unicórnio, porque, exemplo, não seria um unicórnio. Não vai. Tá. Não é recomendado. Não é o lugar do unicórnio, beleza. E aí também é uma coisa que a gente vê muito, assim, dos escritórios de arquitetura que recomendam, assim, a mexer muito no layout da planta. Eu tenho clientes que fizeram isso e se arrependeram, e eu avisei. Exato, e essa é uma coisa. Aqui pode até ser que funcione por uma questão de amplitude de planta, dependendo quem for usar o apartamento, mas de modo geral é uma coisa também que a gente não costuma recomendar tanto. Muito, né? Eu tenho um cliente meu que ele comprou um garden no Oscar Freire, que tinha 23 metros, se não me engano, de apartamento com mais 50 de quintal. Aqueles, quintais enormes. Pagou super barato, óbvio e tal. E aí ele transformou em 2 dormitórios. Ele fez a parte de cobertura, e transformou. Só que qual que era o problema? Era uma planta que ela era assim, ó. Imagina qual seja. Então, ou seja, é um corredorzão e a areazinha do estúdio. E aí o dormitório ficou minúsculo, o banheiro pra entrar, a porta, cara, assim, ficou muito desusual. E ele queria vender a unidade como unidade de 2 dormitórios na Oscar Freire, que, sei lá, custaria R$1,5 milhão no mínimo, uma unidade dessa. Só que você não consegue o mesmo preço. Essa foi uma das coisas que eu vi, quanto não é só metro quadrado, não é só região. Sim. Porque todos os clientes que a gente levava, que a gente conversava lá, ele falava, cara, desculpa, isso aqui não é 2 dormitórios. Aí, se eu for comprar, eu vou tirar isso aqui, eu vou abrir isso aqui, eu não vou usar isso aqui. Tá? Então, puxadinho, né? Puxadinho, e assim, num prédio lindo, um prédio super legal, do lado do metrô, baita produto. Mas o cliente tentou, e ele gastou uns R$300 mil na obra, ou seja, o arquiteto, né, com certeza levou ele ali na conversa, gastou uns R$300 mil na obra, achando que ele ia valorizar R$1 milhão, né, o valor do apartamento, e não valorizou nem R$400 mil. Nossa. Teve que se livrar depois. Então, acho que essa questão de mexer em layout de planta, um negócio, tem que ser muito bem visto, tem que né? ser bem pensado, porque você mexe no isolamento acústico. Isso até é uma coisa que fica assim como dica também, que é bacana, né? Na hora que a pessoa for escolher o imóvel para comprar, essas plantas que tem menos recorte, são melhores, né? Porque você tem um aproveitamento maior da parede. Então, a gente não vai ficar picando ali, né? A madeira no apartamento, o que gera custo, né? Então, apartamentos com menos recortes, banheiros grandes. Gente, o que tem de estúdio com apartamento que tem um banheiro tão minúsculo que a pessoa não consegue tomar banho dentro do apartamento. Então, isso acaba sendo uma problemática, especialmente para alugar, né? Porque se você vai alugar, curta temporada, você vai receber todo tipo de gente. Vai ter os mais gordinhos, vai ter os mais magrinhos, vai ter cadeirantes, vai ter, né, diversas necessidades. Então, acho que banheiro grande é bem importante, as paredes mais ampliadas possíveis, né? Sem muito recortes. Acho que é isso, né? E sem mexer muito nessa questão da infraestrutura. Até a questão dos vidros, né? Por exemplo. Tem muito cliente que fala, eu gostaria de estender ali a varanda. Ok, você tem um aproveitamento maior da planta e em determinadas situações até vale a pena. Mas não é a maioria, né? Porque você acaba mexendo muito com a acústica, chove, molha, por mais o vidro pode ser o melhor de todos, ainda assim vai acontecer, ele ia depender de um isolamento, de molhar. Então é um risco que eu acho que às vezes não vale a pena, né? Pensando no negócio que você quer ter de longo prazo, que você não tenha que ficar tendo muita, né, assistência, muita recorrência ali dentro do apartamento, que vai gerar muito movimento para hospedagens, eu acho que é interessante não mexer. Legal, muito bom. E a região, vamos pegar agora a Moema, já que a gente falou de Moema,
Moema, talvez os Jardins é um bairro parecido? Um pouquinho? Olha, Jardins eu brincaria mais. Jardins eu acho que dá para brincar. Porque Jardins não tem limite, né? Jardins já tem 70 mil reais o valor do metro quadrado no Jardins. É verdade, então, verdade. se inventar no Jardins, vai alugar, vai vender. Se é barato, vai alugar barato. Porque é desesperador. Não tem terreno nos Jardins para comprar. Então, na hora que surge alguma coisa, vende muito rápido. E para alugar a mesma coisa. A hora que surge uma oportunidade boa, bem localizada, que você está no miolo, né, de São Paulo. Pô, você está entre a Paulista e a Faria Lima. Eu sou suspeita para falar do Jardins, porque a localização ela é muito... ela preza muito pela mobilidade urbana, né? A logística é muito facilitada. Você tem muitos recursos ali ao entorno de qualquer empreendimento no Jardins que você vai a pé. Então... Os Jardins, eu acho que dá para brincar com diversas propostas, a depender do quanto o cliente está disposto a investir. Moema é um perfil já mais alto padrão também, mas Moema também tem acho que tem dois públicos em Moema, né? Tem o público da alta sociedade, digamos assim, que preza uma coisa de acabamento. Normalmente o prédio já vem com essa proposta, né? Sim. O prédio ele já nasce com essa vocação e aí já separa, né? Um pouco desse perfil. E aí eu tenho um perfil que já é mais custo-benefício mesmo. Então, acho que é mais assim. Mas ainda assim são propostas mais simples, no sentido de não ter tanta decoração, tanta inovação, tanta firula, né? A gente gosta dessa palavra, né? Igual no centro. A gente pode colocar o que então o que centro, for. aí sim, Bela Vista. Bela Exato. Vista, Bela Aí, Vista dá pra... na maionese. Dá pra... Porque na Bela Vista, se for perto dos hospitais, aí é o branco, é o, né, o simples ali, é o cinza, é o básico. Mas se for um pouco mais afastado, mais centrão mesmo... Ou mais próximo da Paulista, né? Também. Ou próximo da Paulista. Aí já dá pra vir com propostas mais artísticas, né? Ousadas, né? Legal. E Perdizes, que é a cerejinha do bolo aí. Uma coisa que eu vi em Perdizes que eu achei interessante foi um cliente nosso que ele comprou uma unidade de 2 dormitórios lá. Sim. E aí, quando ele tava negociando, né, e tal, ele falou pra mim, poxa, mas ele pagou 600 mil reais na unidade, mais ou menos. Ele, tô pagando quase o dobro do que seria um estúdio, né, e tal. Mas, primeiro que tinha vaga, né, a unidade. Nossa, então, pagou acho que barato, a né? da vaga foi boa, pagou muito barato pela vaga. E o segundo ponto é que ele tinha 2 dormitórios, então você conseguia receber até 6 pessoas, né, com a decoração que ele fez. E aí a gente percebeu que aquela região do Allianz, ela tinha bastante procura para isso, porque... Sim. Óbvio, tá? Tem a galera também que vem de avião e beleza, o cara quer andar de Uber. Mas também tem uma galera que vem do interior, vem de Santos, então a galera vem de carro, vem com a família, né? Ou vem um casal de amigos e tal. E ele aluga muito bem a unidade dele. Acho que fez quase 10 mil reais em novembro. Tipo, putz, cara, tá indo super bem. Então, o que vocês acham de Perdizes, assim? Tipo, estúdio, 1 dorme, 2, decoração... Tudo. Não, eu quero responder todas, né? Eu ia falar assim que os nossos gestores, eles gostam muito de trabalhar com apartamentos maiores, assim, que tem opção de vaga de garagem, que tem 2 dormitórios. Se o cliente tiver essa possibilidade de investir, porque só uma vaga de garagem, no lançamento é 100 mil reais, né? 70 mil mais barato. Mas só a vaga é 100 pau. Então, assim, você pega um apartamento que tem vaga, você tem um leque muito maior de opções para atender, querendo ou não. Especialmente essa galera que vem do interior. É um diferencial e é uma valorização também pro imóvel dele, né? Querendo ou não, Exato. vaga em São Paulo hoje é muito rara. Muito. E agora o plano diretor piorou mais ainda, né? Tá ainda mais difícil construir com vaga, ficou mais caro. E ali Perdizes acho que divide bem, né? Tem ali a Cardoso de Melo, tem aquelas ruas ali... Acho que da PUC, até a altura da PUC é uma proposta, para baixo é outra. Porque para baixo você tem ali o nicho muito do Allianz Parque, né? Então, é uma proposta muito de rotatividade, do dia a dia. Então, turístico, é muito turístico, exatamente. É a pessoa que vai passar 2, 3 noites no máximo, vai embora. Já a parte que é próxima da PUC, já não. Ali você vai atender mais estudantes, pessoas que realmente... Perdizes é um bairro muito querido já, né? É muito desejado. Eu falo que Perdizes um dia, acredito que será um novo Jardins, assim. Porque está muito próximo, a proposta é meio parecida em termos de restaurante, infraestrutura. É um bairro novo que está crescendo muito. Um parque no meio. Parque no meio, está numa fase de ascensão bem interessante, está chegando o metrô agora, né? O que tende a potencializar. Então, assim, vai ficar um bairro ali ainda mais interessante. Já tem bastante restaurantes diferentões, né? Uns barzinhos diferentões, estilo Pinheiros, estilo Vila Madalena. Então, é um bairro que tem tudo, né? Que a pessoa precisa. E acho que separa bem, assim. O que é próximo do Allianz
essas propostas mais coloridas, tudo voltado pro verde, né, por causa do Palmeiras. Mas isso funciona bem por conta do Allianz. E a parte mais próxima da PUC, eu acho que funciona melhor o sofisticado. Aí sofisticado vai bem, é uma região que também tem bastante demanda, né? Sim. Tem bastante público para pagar mais caro, para morar bem, para morar confortável, para ficar próximo ali do Teatro Tuca, que também o pessoal gosta bastante. Sim. Enfim, então acho que separa bem por conta disso. E o hospital também, né, que tem o Albert E Einstein tem o lá. Albert Einstein, é verdade. Legal, Fica muito perto bom. do Samaritano também, do São Camilo. Tem Então, universidade, né, atende também é muito- verdade. atende muito Legal. bem. Gente, pra finalizar, eu queria que vocês, primeiro vou agradecer, né, a presença de vocês, foi muito legal, acho que deu pra esclarecer bastante coisa, né, pros nossos clientes. Eu queria que vocês deixassem uma última dica, os clientes, assim, uma coisa específica, você falou, ó, se você for, cara, ver decoração, presta atenção nisso, né, uma dica, e depois as redes sociais de vocês e tal, a gente vai deixar na descrição também do episódio. Começa, Jaque. Uma dica, Tem que ser mas não pode ser, é a dica do corte essa, tá? Essa é a do corte, tipo assim, aquela dica que ele não pode, o que não pode faltar numa reunião de decoração que ele fizer, tipo, uma pergunta, um cuidado, alguma coisa assim. Caramba, Gustavo, você podia ter me feito essa pergunta antes. Eu ia falar, pede o memorial descritivo. Memorial descritivo, porque esse negócio que entrega tudo. Não caiam nessa de que 40 mil vai entregar tudo. Gente, não vai. Não vai. Tá faltando alguma coisa. Essa é a dica já, pronto. Não vai, não caia nessa. Não mesmo. E se entregar tudo, né? Veja a sua qualidade. Desconfie. Porque 40 mil não tem como você fazer obra, marcenaria, entregar com todos os eletros. Ar-condicionado. Só de fazer você conta. gastar 20, né? Se você for pensar, tipo, não tem como. Não adianta. Não adianta querer pagar barato achando que, sei lá, vai acontecer um milagre. Não vai. Boa. Não tem O como. prazo também é bem importante, Prazo, né? Porque o daí prazo você já ganha, de repente, 1 ou 2 meses ali que poderia estar alugando, e a própria locação já ajuda a pagar a decoração, que, aliás, estatisticamente falando, uma decoração simples, ela se quita em mais ou menos 1 ano de um apartamento compacto. Acho que é uma informação relevante aí também. Poxa, legal. Em 1 ano eu recupero tudo que eu investi. Tudo que você investiu, mais ou menos. Pode ser menos, pode ser mais, aí depende da região, né? Do que vai performar aí, a depender do calendário de eventos da cidade. Mas, para ter uma referência, né? Uma média. Muito bom. Rede social, Jaque, por favor. Jaque Turbiani. Instagram. Instagram. JACQUE. JACQUE, tá. E nós temos uma rede social, eu e a Jaque, bem antiga já, de outros carnavais, mas que a gente ainda movimenta vez ou outra, que pode ser interessante. Ela é conectada também à Midra, se chama Apto 4U, no sentido de apto para você. Apto for you. Exatamente. E o meu pessoal é a.fs2. Muito bom. Então é isso, gente. Obrigado de novo, tá bom? Não deixem de seguir a Midra, né, no Spotify, no Instagram, no YouTube, pode estar em quase todas as plataformas aí. Peguem essas dicas, apliquem. Se você é investidor e tem alguma dúvida mais específica, entre em contato com o nosso departamento de decoração. A gente vai ajudar você a ter um bom custo-benefício, mas sem dor de cabeça, né? É isso aí. Até a próxima. Muito obrigada. Valeu.